Olá, queridas crianças do quarto ano, tudo bem? Vamos começar com muita alegria mais uma aula de língua portuguesa. Prepare o seu material, pode pegar aí o seu lápis de borracha, a sua caneta, caderno, livro, tudinho que você vai precisar para a aula de hoje, tá bom? Vamos ver agora quais são as nossas atividades do dia. Bem, vocês farão no livro de português a leitura e interpretação de uma HQ sobre os personagens Calvin e Haroldo. Vocês conhecem? Nós iremos falar sobre eles hoje. Vocês aprenderão também como reconhecer a escrita de algumas palavras no dicionário. Bem, quando você quiser pesquisar alguma palavra no dicionário, tem uma forma de procurar. Os substantivos e os adjetivos, por exemplo, eles estarão sempre no singular. Então, se você quiser saber, por exemplo, o significado da palavra pardais, faróis, você tem que procurar ela na forma normal. Pardal, farol, ok? Essas palavras também sempre estarão registradas no masculino. Se você quiser saber o significado da palavra professora, juíza, menina, você tem que procurar pela forma masculina, que é professor, juiz, menino, ok? Outra coisa importante também, as palavrinhas no dicionário sempre estão no grau normal. Nunca estarão no aumentativo ou diminutivo, das formas mais comuns. Como assim? São aquelas palavrinhas terminadas em inho ou ão. Por exemplo, grau normal, peixe. Diminutivo, peixinho. Aumentativo, peixão. Nunca estará assim, ok? Sempre estará no grau normal, que é peixe. Exceto os aumentativos e diminutivos de palavras menos comuns. Por exemplo, o aumentativo de copo, copázio. Aumentativo de fogo, fogaréu. Que são aumentativos não muito comuns. Esses estarão escritos no dicionário, ok? Vamos ver agora como os verbos encontram-se nos dicionários. Nós vimos nas últimas aulas que os verbos são ações, são acontecimentos. E eles no dicionário nunca estarão em sua forma conjugada, que é o verbo no tempo presente, passado ou futuro. Eles estarão sempre na forma infinitiva, que é o modo infinitivo. Nesse modo, os verbos eles têm a terminação ar, ir e menos comum a terminação or, ok? Então é assim que você deve procurar. Por exemplo, tia, eu quero procurar a palavra brincaram no dicionário. Então você tem que ver qual é a forma infinitiva, ou seja, não conjugada. Brincaram vem do verbo brincar. É assim que vai estar escrito no dicionário, ok? Bem, aí está a folhinha, que é o registro do caderno da aula de hoje. Nós hoje não teremos autocorreção, porque a nossa última aula foi uma revisão geral dos conteúdos, através de um vídeo, e o nosso quiz de língua portuguesa, ok? Então, hoje vocês irão registrar no caderno, vocês podem copiar ou imprimir e colar. Nós utilizaremos o livro de português e o livro lição de casa, ok? Então, vamos começar. Pegue aí o seu livro de português, abra ele na página 99 e coloque aí a aula e a data de hoje, 8/6. Nessa unidade, nós ainda estamos trabalhando com histórias em quadrinhos. Hoje nós faremos uma interpretação de texto, ok? De uma história bem legal. Vocês sabem que as histórias em quadrinhos, nós temos que estar atentas em tudo, porque ela utiliza uma linguagem verbal, que são textos verbais, através de palavras, e textos não verbais, que são as imagens. Então, nas histórias em quadrinhos, nós temos que estar atentos em tudo, nas imagens, nos traços, nas expressões dos personagens, nas onomatopeias. Lembram que eu falei sobre isso? Então, vamos lá. 1. Página 99. Você já ouviu falar em acampamento? Sabe o que é? Você
você, já acampou alguma vez com a sua família? Essa resposta é oral, ok? E pessoal. Nós sabemos que acampamento é um local onde as pessoas montam barracas, tá? E geralmente essas barracas são montadas em algo próximo à natureza, tá certo? 2. Você conhece os personagens Calvin e Haroldo? O que sabe sobre eles? Alguns já devem ter visto alguma história em quadrinhos ou tirinha sobre eles. Quem não conhece vai conhecer agora. Calvin é um menino de 6 anos, cheio de imaginação. Haroldo, seu tigre de pelúcia, é seu grande companheiro. Juntos vivem divertidas e incríveis aventuras. Vamos lá? Número 3. Leia o começo da história em quadrinhos de Calvin e Haroldo. Para onde você acha que a família de Calvin está indo? Bem, se você olhar só as imagens, tá, dos quadrinhos, sem ler a história, você pode começar a imaginar o que está acontecendo. Como eu falei, na história em quadrinhos, as imagens falam muito, tá bom? Então agora é só hora de imaginar, porque depois vocês vão saber a resposta. Vamos começar a leitura? Puxa, essas férias vão ser demais! Acampar, uau! Mal posso esperar. Uma semana inteira passeando e nadando, e pescando e andando de canoa. Uma semana inteira sem jornal e sem uma xícara decente de café, a mãe de Calvin falou. A mamãe não gosta de acampar? Sua mãe dormiu pouco ontem, o pai respondeu. Estão vendo aquela ilha ali? É onde vamos acampar. Nossa! Ah, isso que é vida! Ar puro, água limpa, muito exercício e... Bum! Olha uma onomatopeia aí. Querida, você está remando para trás. Nós vamos voltar e achar um hotel. Página 100. Vamos ver o que vai continuar, a acontecer nessa história. Número 1. Leia a continuação da história e descubra para onde a família de Calvin viajou. Vamos lá, página 100. Olha o pai aí lá no meio da ilha. Tum, di, ta, ta, din, din, dom. Super feliz, cantarolando. Rapaz, isso é bem melhor do que passar o dia no escritório. Aí o Calvin falou, ainda está chovendo? Claro que ainda está chovendo. Está chovendo há dias. Por que iria parar agora? Vamos precisar de umas férias depois dessas férias. Com certeza, não dá nem para manter o fogo aceso. Não acredito que meu pai saiu para pescar. Nesse tempo, ele é um fanático. Ou é isso, ou acabou a comida enlatada. Nós provavelmente vamos morrer de fome nessa ilha dos infernos. Depois de toda essa presuntada, morrer de fome não soa tão mal. Se nós sobrevivermos e voltarmos para casa, nunca mais vou pôr os pés para fora até o fim da vida. Que garoto sortudo, esse Calvin. Eu nunca fiz dessas coisas quando tinha a idade dele. Ei, Calvin, quer aprender a tirar a barrigada de peixe? E aí, ele levou o Calvin. Olha aí, 2 quadrinhos com muitos traços. Esses traços dão ideia de quê? De muita chuva. Continuando. Passamos uma semana sem pernilongos, hein? Você está apelando, pai? Nós vamos embora. Aí o pai falou, sim, para mim já deu. Que semana horrível. E de repente, olha aí, os tracinhos foram diminuindo.
O que isso significa? UAP. Você conhece alguma das palavras que ele disse? O Calvin perguntou para o Haroldo. Não, mas anotei para a gente pesquisar em casa. Olha o que aconteceu nos últimos quadrinhos dessa história em quadrinhos. Quando o pai decidiu que já era hora de ir embora, a chuva passou. Foi isso que deu aí, ó, um tom bem engraçado ao fim da história, certo? Então vamos lá, página 101. Vamos para a interpretação de texto. Bem, crianças, na página 101 tem aí, tá, um pouquinho da biografia do autor dos personagens, Calvin e Haroldo, tá bom? Depois vocês irão ler. Número 2, resposta pessoal. Você já viveu alguma situação semelhante à que foi vivida por Calvin no acampamento? Comente. Bem, se você já acampou algum dia, né? E durante esse acampamento aconteceram várias coisas diferentes, né? Chuva intensa. Você vai comentar aí, tá bom? 3. Numere os quadrinhos da história e responda. Bem, você vai voltar lá na página 99 e vai começar a numerar os quadrinhos. Isso vai ser importante quando você for fazer a interpretação de texto, tá bom? Vou dar uma dica para vocês. Você vai começar do quadrinho 1 até o quadrinho 24, tá bom? Continuando. Letra A. No início da história, toda a família de Calvin está animada com o acampamento. Explique. Todos estão animados? Bem, tem uma pessoa aí que não está muito animada. Volta lá, tá? E você vai entender a resposta. Letra B. Um acontecimento quebra a alegria inicial da história. Qual é esse acontecimento? Em que quadrinho acontece? Vou dar uma dica. Esse acontecimento é marcado por uma onomatopeia, que são as palavrinhas que exprimem ruídos, tá bom? Letra C. A chuva causou a mesma reação em todos os membros da família? Explique. Aí você vai explicar, né? Você vai dizer sim ou não e você vai falar, porque houve uma pessoa nessa história, né, que não ficou triste, ele continuou animado. Isso a gente pode ver num quadrinho que mostra ele ainda cantarolando, né? Indo para o meio da ilha. Quem foi essa pessoa que, mesmo com a chuva, continuou bastante animado? Podem colocar aí. Página 102. Número 4. Sublinhe na HQ, nessa história em quadrinhos, tá? As frases ditas por Calvin e pelo pai que evidenciam que a família ficou acampada por muitos dias. Siga as cores da legenda. Bem, em vermelho você vai marcar, vai sublinhar as frases de Calvin e de azul as frases do pai de Calvin, tá? Lembrando que existem palavrinhas, como eu já falei nas últimas aulas, que são marcadores temporais, que servem para nos dizer, né, ou nos dar uma ideia de tempo, tá bom? Então, são essas as frases que você vai marcar. Frases que mostram que eles já estão há muitos dias nesse acampamento. 5. Escreva que recurso foi usado no quadrinho de número 18 para mostrar que a chuva estava cada vez mais forte. Bem, na história em quadrinhos, a linguagem não verbal, que são as imagens, elas mostram muito. Nesse quadrinho 18, tá? Vocês vão observar que os traços aumentaram muito. O quadrinho chegou a ficar escuro, tá bom? O que isso evidenciou? Né? Que a chuva ela foi ficando cada vez mais forte. Então, nesse quadrinho, o recurso utilizado foram os traços cada vez mais fortes e escuros, tá bom? Número 6. No início da história, apesar da chuva, o pai de Calvin... Aí tem 3 alternativas. Você vai ler e marcar um X na alternativa correta, tá? Estava realmente animado com o acampamento? Estava apenas querendo que a família não desistisse? Ou estava preocupado com a chuva? Certo? Qual foi a reação, a atitude do pai de Calvin
logo no início da história, mesmo com toda a chuva. Número 7. Releia as falas do pai de Calvin no quadrinho 16 e responda. A. Por que a fala do segundo balão foi escrita com letras maiores? Na história em quadrinhos, esse recurso de colocar letras maiores é para dar ênfase em alguma coisa, tá? Ou mostrar que o personagem está gritando. Então, você vai lá e vai observar. Letra B. Você sabe o que significa tirar a barrigada de peixe? Quando o pai do Calvin chama ele para tirar a barrigada de peixe, significa limpar o peixe, né? Tirar toda aquela parte da barriga do peixe que não é comestível, ok? Número 8. Quando o pai de Calvin admite que o acampamento não está tão divertido assim, você vai colocar aí qual foi o quadrinho que o pai admitiu que o acampamento não estava legal, que já era a hora dele ir embora, certo? Você pode também copiar o trecho, que é a frase que comprova essa afirmativa, tá bom? Página 103, vamos lá, número 9. Calvin tem como amigo um tigre chamado Haroldo, que na realidade é apenas um tigre de pelúcia. Releia os quadrinhos 1 a 13 e marque a alternativa adequada. Haroldo só ganha vida quando Calvin, ou seja, ele só ganha vida na história, né? Você vê que algumas partes entram até mesmo em diálogo imaginário. Quando precisa de um amigo, está em apuros ou está sozinho, longe de outras pessoas. Veja a resposta correta. Letra 10. Leia e responda. Letra A. As histórias em quadrinhos costumam trazer uma surpresa no final. Qual foi a surpresa dessa história? Bem, vou dar uma dica. Revejam os 3 últimos quadrinhos dessa história, tá? Durante a leitura eu até já falei sobre eles. São eles que mostram, né, a surpresa do final da história. O que aconteceu no final que tornou essa história engraçada, tá bom? Letra B. Isso contribuiu para dar humor à tirinha? Sim ou não e por quê? 11. Olha aí a atividade do número 11, que legal. Use nos quadrinhos abaixo recursos semelhantes aos que foram usados na história em quadrinhos de Calvin, para mostrar que... Bem, aqui tem 2 árvores. Na primeira, você vai mostrar que está chovendo pouco. E na segunda árvore, que é a segunda imagem, você vai usar recursos que mostrem que está chovendo muito, tá? Bem, nos 2, você vai simbolizar a chuva com traços, certo? Se está chovendo pouco, você vai usar poucos traços. Se a chuva ficou forte e intensa, você vai usar muitos traços, igual aconteceu na história em quadrinhos, tá bom? Página 104. Bem, na página 104, tá? Acabou aí um pouquinho a interpretação da história em quadrinhos. E vocês irão agora ler comigo essa tirinha. Vamos lá. Número 1. Leia e comente com seus colegas, né? Com a tia Bruna, o que deu humor à tirinha, ou seja, o que tornou a tirinha engraçada, tá? Lembrando que essa tirinha aqui, ela não apresenta texto verbal, que são texto com palavras. Ele usa apenas um texto não verbal, que são imagens. Então, a gente tem que observar e interpretar o que está acontecendo. No primeiro quadrinho aí, né, o Chico Bento está pensando num peixão, né? Ele está pescando e no pensamento dele, oba, eu quero pescar um peixão. No segundo quadrinho, ele ficou o quê? Muito feliz, né? Porque ele viu que o peixe realmente era grande. E no terceiro quadrinho, ele já estava cansado de tanto tentar puxar o peixe e não conseguir, porque o peixe realmente era grande. Aí no pensamento dele, ele foi, né, e pensou assim, poxa, eu acho que eu quero mesmo um peixinho, que o peixinho é mais fácil para pescar. Responda com apenas uma palavra. Letra A. No início,
O que Chico Bento queria pescar? Ele queria pescar um peixinho ou um peixão? Um peixão. Coloquem aí. Letra B. E no final da pescaria? O que ele queria pescar? Pela imagem, a gente viu que era um peixinho, certo? Página 105. Na página 105, tem a explicação aí do que eu já falei para vocês no início desse vídeo, tá bom? Que são as formas como as palavras devem ser procuradas no dicionário. Então, vale lembrar que no dicionário as palavras nunca estarão no plural, no feminino ou no diminutivo e no aumentativo. As palavras estarão sempre no grau normal, tá bom? Então, agora vocês irão fazer o número 2. Vocês irão escrever como essas palavras são registradas no dicionário, tá bom? Fortão, como estará no dicionário? Forte. Assim você vai continuar. E no número 3 são os verbos. Aqui nós temos as formas dos verbos conjugada, que são presente, passado ou futuro. Você vai colocar os verbos na forma infinitiva, que é a forma como eles se encontram no dicionário. Por exemplo, pescaremos, vem do verbo pescar. Estudarão, vem do verbo estudar. É assim que vocês irão fazer, ok? Crianças, eu passei para vocês também 2 páginas do livro Lição de Casa, tá bom? Que foram as páginas 29 e 30. Esse assunto aí fala sobre verbos e concordância, que vocês já viram nas aulas anteriores. No número 1 da página 29, vocês irão ler esse texto. Esse texto está na terceira pessoa do singular, tá? Ou seja, eu estou falando sobre alguém. Nesse caso, ó, é meu irmão, ele. E depois você vai reescrever esse texto como se o narrador estivesse participando dos fatos. Ou seja, eu e meu irmão. Se é eu e meu irmão, é nós. Primeira pessoa do plural, tá bom? Atenção, quando você for reescrever o texto, você tem que fazer a concordância de todas as palavras, tá bom? Porque agora o texto vai estar na primeira pessoa do plural. Página 30. Na página 30, número 2, leia a resenha e reescreva, substituindo este livro por estes livros, plural. Este livro, terceira pessoa do singular. Estes livros, terceira pessoa do plural. Então, agora você vai fazer toda a concordância quando você for reescrever, ok? E no número 3, complete as frases com o verbo entre parênteses, fazendo os ajustes necessários. Observe o exemplo. Paulo e Júlia irão ao shopping amanhã. Verbo ir. Olha aí a palavrinha que é um marcador temporal, que nos dá a ideia de tempo. É a palavrinha amanhã, ou seja, futuro. Então, irão, tá certo? Na letra A, B, C e D, você vai procurar também essa palavrinha-chave, que é uma palavrinha que dá a ideia de tempo, para você saber se tem que passar o verbo para o tempo presente, passado ou futuro. Eu vou ler a letra A. Meu primo e eu. Futebol no sábado passado. Verbo jogar. Passado é a palavrinha que dá a ideia de tempo. Ou seja, já aconteceu. Então, ó, meu primo e eu jogamos, porque é plural, tá bom? Então, crianças, a aula de hoje, tá? Ela já foi toda explicada. Quem acompanhou consegue perfeitamente fazer até mesmo junto comigo, não é? Qualquer dúvida, vocês podem enviar a pergunta aqui para essa linha virtual. E é claro, hoje também nós teremos o nosso momento Tira Dúvidas, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, anote aí que a sua professora irá lhe ajudar. Um grande beijo, é sempre muito bom estar com vocês. Tchau, galerinha!